nós vamos falar agora sobre saúde. Nos últimos dias, aumentou bastante a procura pelos pronto atendimentos, tanto na rede pública como na rede particular. E essa situação não acontece somente aqui em Rio Claro. É um problema geral, hoje uma questão geral no país. Muitas cidades enfrentando dificuldades para dar conta desse atendimento. E para explicar um pouquinho o que está acontecendo aqui em Rio Claro, a situação da cidade, para acolher esses pacientes, não só pacientes com Covid, como também com gripe, com outros problemas respiratórios comuns nessa época, nós vamos conversar com dois representantes, o representante da Unimed e um representante da Fundação Municipal de Saúde. Por enquanto, já estamos aqui no estúdio com o presidente da Unimed Rio Claro, Dr. José Martiniano Grilo Neto, que vai trazer as informações relacionadas à rede particular, aos planos de saúde, como é que tem sido feito aí um reforço no atendimento para dar conta de tantos pacientes. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Carla. Muito obrigado a você, ao pessoal da rádio, do jornal. Eu acho que eu vou pedir licença de tirar a máscara, tá? O jeito que o senhor ficar mais à vontade para poder dar as informações, doutor. Então, mas eu acho que isso que vocês estão fazendo é um trabalho bonito, porque nós precisamos orientar a comunidade. Não basta dizer que tem doença. Nós precisamos de uma orientação. É importante a prefeitura, importante as entidades de saúde estar orientando o que é o Covid, o que está acontecendo e, mais ainda, qual que é a verdade dos fatos. Hoje nós sabemos, não só Rio Claro, como todo o estado de São Paulo, está havendo um aumento do chamado Covid. Um pouco a própria mídia, no sentido de não pegar dados estatísticos. Então, por isso é que a gente está aqui para fornecer esses dados. Para você ter uma ideia, nós temos uma memória, e essa memória ela se reporta ao Covid do ano passado. O Covid do ano passado era um Covid diferente. As pessoas iam, internavam, ficavam graves, iam para a UTI, entubadas e permaneciam 4 semanas internadas numa UTI. Essa Covid de agora é uma Covid mais leve. Existem casos graves, sim, de pessoas que têm comorbidades, já têm alguma doença, mas a maior parte das pessoas está tendo como se fosse uma doença virótica, um estado gripal. E isso está misturando, nós estamos chegando quase no inverno. Daqui 2 semanas é o inverno. Nós estamos misturando gripe e o Covid. Rio Claro foi uma cidade até muito beneficiada pelas vacinas. Rio Claro fez um trabalho de vacinação que foi massa. Só não tomou vacina quem não quis. Teve vacina para todo mundo. Vacina da gripe é a mesma coisa. Só que hoje, mesmo se você pegar o jornal, se você for na televisão, você vai ver Covid, Covid, Covid. Nós levantamos, essas 2 últimas semanas, na Unimed, os atendimentos. Foram muitos atendimentos. Aumentou muito essa procura, doutor? Aumentou a procura, e essa procura ela está muito mais no sentimento do medo do que da doença. Nós não tivemos, nessas 2 últimas semanas, nenhum caso de internação por Covid e nenhum óbito por Covid. Mas nós temos que conviver que essa época do ano nós temos os infartos e os derrames, sem contar os acidentes. O movimento é muito grande. O que a gente tem que alertar a população? O atendimento emergencial é necessário para todos nós. Agora, eles têm que ser trabalhados de maneira de consciência. O Covid, hoje, o protocolo mudou um pouco. O protocolo do Covid, ele passa a ser mais sério quando existe febre persistente. Uma coisa que ficou na memória do trabalhador, e isso é ruim também. O ano passado, o empresário e o trabalhador sabiam que quem tinha Covid eram 14 dias afastado, porque era de lei. Isso mudou, não é mais agora. Afasta-se 1 ou 2 dias, quando tem febre, 5 dias, e essa febre é comprovada. Nós temos hoje vários exames que, até em farmácia tem esses exames para ser feito. Só que esses exames têm muito falso, tanto positivo e negativo. Pasme você, eu cheguei a presenciar pessoas que fizeram o exame, porque o exame quando você faz na farmácia, ele não sai no seu nome. Aí a pessoa fala para o colega, leva lá que você vai conseguir um atestado que deu positivo. Não é verdade. A lei exige comprovação disso. Então tem muita fantasia, tem a doença, e essa doença não é o que foi do ano passado. Precisaria uma atualização também nessa relação entre a empresa e o trabalhador? Porque, por exemplo,
o trabalhador que tem febre, que precisa que precisa de ficar em casa, ele precisa de um atestado, né? Ele precisa de um comprovante desse exame. O exame de farmácia, o senhor explicou que ele não seria suficiente. Não. Se havia um diálogo aí entre a empresa e o trabalhador, porque senão às vezes esse trabalhador não tem necessidade de atendimento médico, mas ele vai até o pronto atendimento porque ele quer um comprovante de que está doente, né? Olha, as nossas empresas aqui da cidade de Rio Claro estão muito bem nessa área. Eles têm médico do trabalho, têm uma orientação muito boa a respeito disso. Há necessidade de isolamento, sim, em alguns casos, mas a orientação ela está muito bem disseminada nas empresas. Os médicos dessas empresas já sabem como se comportar. Agora, nós estamos vendo que as pessoas não pegam doença na empresa, elas pegam doenças no ambiente familiar ou fora. Passa o final de semana ou à noite, por aí roda para você ver. A máscara deixou de ser obrigatória, mas a gente recomenda que se use máscara sim em ambientes que tenham aglomeração de pessoas, porque o vírus está aí e pode haver disseminação em massa. E aí o problema está na questão do atendimento, né, doutor? O senhor disse que, felizmente, não são mais casos graves, não há necessidade de internação, mas na porta de entrada, tanto na rede pública como na rede particular, acaba ficando sobrecarregado esse serviço de atendimento. Eu acho que sim. Esse final de semana eu rodei os hospitais da Unimed, rodei o serviço público, e o que a gente vê é que isso é um funil, é uma porta aberta e que a saída ela é restrita. Se você tem uma enxurrada de gente chegando, o atendimento, e ele olha, por mais boa vontade que tenha o médico, que tenha os médicos, ele tem um limite de atendimento. Ele não pode simplesmente, não atender a pessoa. Tá? Então isso leva a um congestionamento no serviço privado e público, que acho que tem que haver um certo discernimento melhor. A orientação, por exemplo, a pessoa que tem somente uns sintomas como se fosse um resfriado, uma gripe, ela pode ficar em casa sem necessidade de comparecer a um pronto atendimento nesse momento? Olha, há uns anos atrás, quando a gente era bem mais novo, né? Não hoje que a gente já está velho, mas você veja só, o que a gente fazia quando não tinha Covid, mas tinha gripe, o que a gente fazia? Era o remédio da mãe ou da avó. A gente ia para o hospital quando estava com uma tosse ou uma febre muito alta, que poderia fazer outro quadro, pneumonia ou outra doença respiratória. Hoje, o medo, ele transformou isso. As pessoas procuram antes de terem uma convicção. Nos preocupa febre alta, nos preocupa dificuldade respiratória importante. O restante é a receita sintomática, é o que a gente faz. Agora, os hospitais são lugares contaminados, não só por essas doenças e por outras. E a gente vai viver surto dessas doenças. Então, nós precisamos ter uma população seletiva nos hospitais. É para ir, sim, o serviço está lá, tem que ser atendido. Só que quando você vai ao hospital, vai você, no máximo um acompanhante, se você não está bem. Mas o que a gente tem visto é que vão famílias. Levam as crianças, muitas vezes, crianças que não estão vacinadas contra a Covid. Sim, e nesse meio, outras doenças podem, na nossa comunidade, começar a ser disseminadas. Existem hospitais que têm maternidade, que têm recém-nascido, que têm pessoas que estão com outros tipos de problemas, que são procedimentos seletivos. Então, nós precisamos orientação. O senhor falou a respeito da questão do inverno também, que aumentam os casos de AVCs, de infartos. Existe a necessidade de haver uma atenção também com outras doenças, com outros quadros nesse momento, né? Não, tem. Olha, as doenças, elas são mais ou menos cíclicas pelo clima. No inverno, aumentam as doenças cardiológicas e as doenças circulatórias, porque os vasos fazem uma compressão. Então aumenta o AVC, aumenta o infarto, sem contar os acidentes de trânsito que ocorrem. Moto, acidentes inclusive de monta, que requer uma atenção muito importante. Em relação a essas doenças, doutor, só para a gente aproveitar a sua presença aqui, quais são os sinais em que é preciso buscar atendimento médico para problemas circulatórios, o AVC, o infarto? Qual que é o alerta em relação a isso? Porque daí, nesses casos, a rapidez no socorro conta muito, né?
No AVC é extremamente importante o atendimento. O infarto ele pode já ser um pouquinho mais prolongado, dependendo do tipo do infarto que a pessoa tem. Mas eu acho que, veja bem, pessoas que têm sintomas de dor precordial, tá? Pessoas que têm paralisias em partes do corpo, geralmente são metade do corpo, devem procurar atendimento, principalmente pessoas mais idosas. Hoje, existem serviços já com protocolos. Chega lá, não é o que o médico acha, o protocolo é feito aquilo lá. Não tem como escapar desses protocolos, que é um atendimento já, inclusive, elitizado, tanto na rede pública quanto na privada. É para salvar vidas mesmo, né? É para salvar a vida, porque, queira ou não queira, o bem mais importante que nós temos é a vida. O resto você pode ter, pode perder e pode recuperar, mas a vida não tem jeito. Tem uma pergunta de uma ouvinte, dona May Ruth, muita gente falando que a Unimed não está disponibilizando exames de Covid para todos, mesmo para os sintomáticos. Por que essa decisão? Bom, primeiro eu acho que é mais uma desinformação que precisa ser explicada. Os exames só funcionam num determinado período da doença. Não é como a dona Neide deseja. Eu vim aqui fazer exame. Isso não existe. Isso pode ir em qualquer farmácia, paga e faz. A Unimed faz os exames sim. Tem 2 tipos de exames, só que são feitos por critérios médicos. É o tempo da doença, os sintomas da doença. Um desses exames é o chamado teste rápido, que é para o médico poder resolver, ter uma resolutividade melhor para o paciente, e o outro exame é o PCR, que a gente usa em casos selecionados, mas sempre com critérios que não são os critérios da dona Neide, ela que me desculpa. Seria preciso, então, primeiro passar pela análise do médico, e o médico vai determinar se há necessidade naquele momento ou não. Sim, todo o controle de infecção hoje é feito por comissões, chamada Comissões de Controle de Infecções. Elas é que determinam isso. Inclusive, existe a regulamentação da própria Ministério da Saúde. Certo. Hoje no UOL já está lá, até as recomendações do Ministério da Saúde. É só ler. O cidadão que tem sintomas, não sabe se é gripe ou se é Covid, ele também pode colaborar mantendo o isolamento, né, doutor? Nesses primeiros dias, evitando contato com muitas pessoas, evitando comparecer em eventos, circular por lugares em que há muita gente, usar a máscara. Acaba sendo aqui um comportamento individual também nesse momento. Não, e Carla, nós temos uma situação seguinte, a gente sempre começa a pensar no pior. Você acha que qualquer dorzinha já é câncer? Não. Você acha que qualquer nariz escorrendo é Covid? Tem que esperar, tem que observar. A doença tem uma evolução benigna atualmente. Nós precisamos separar o joio do trigo. Então não pode simplesmente o pavor tomar conta da pessoa. Estou com uma dor aqui, acho que vou ter câncer. Não é isso aí. Tá? Eu acho que, veja bem, tem que ter um tratamento sintomático inicial e, em havendo persistência, aí sim tem que procurar recursos profissionais de quem entenda. Sempre que a gente recebe o pessoal da rede pública, da Fundação de Saúde, estamos aguardando também a chegada do Dr. Jair Virgínio aqui para conversar com a gente e explicar como é que está a situação na rede pública nesse momento. Mas eles frisam bastante a questão das pessoas também, para poder fazer uma seleção, quem vai para o pronto atendimento. Muitas vezes é um caso que teria que ser feita uma consulta com um especialista, em consultório, que pode esperar um pouquinho. Isso acontece também na Unimed, na rede particular? Muitas pessoas que estão ali, na verdade, o problema que elas têm poderia ser tratado no consultório, poderia esperar um tempo e ir diretamente no especialista, doutor? Não, olha, isso é o recomendado. O recomendado é que a pessoa vá a um consultório com o seu médico da sua escolha, que é um negócio de pessoalidade. Agora, hoje no pronto-socorro, nós seguimos um protocolo, que é um protocolo canadense, que a prefeitura também segue, que chama Protocolo de Manchester, que é classificado por critérios: urgência, emergência, grave ou leve. E esse protocolo, ele é feito por pessoas treinadas para fazer. As urgências e emergências têm prioridades, porque é risco de vida. Nós tivemos um caso, eu não vou citar o nome, que não vem ao caso, no final de semana, que uma pessoa muito conhecida na cidade levou um familiar, realmente está demorando, o meu familiar está morrendo, que está infartado.
Ao decorrer da espera, descobriu-se que era uma cólica de rim, simplesmente, e que a pedrinha estava saindo. Até saiu antes dela ir embora do hospital. Agora, se ela tivesse usado o serviço de apoio, o Smart Help, por exemplo, que tem na Unimed, teria sido atendida em casa. Existem facilitadores que a pessoa, na hora, pensa sempre no pior. Tá? Tem que ser avaliado e bem avaliado. Agora, nem sempre dá para passar. Eu tive um caso de uma senhora que semana passada saiu do PA, foi no meu consultório e falou: Grilo, é o seguinte, eu estou no PA, está demorando muito, eu vim aqui. Falei: me conta o que a senhora tem. Eu estou com uma dor nas costas faz 15 dias. Perfeito. E passou um monte de gente na minha frente. Eu fui verificar. Um monte de gente que passou era criança que é obrigado a ser acompanhada por um adulto mais velho, responsável. Não é que os adultos foram atendidos, as crianças estavam atendendo porque tem pediatria e tem as clínicas médicas. Agora, uma dorzinha de 15 dias, sinceramente, não era para estar sentada no pronto-socorro, no meio de um monte de gente que está passando mal. Existe também esse lado, né, doutor? Tem. Agora, existe também a questão do paciente de não conhecer, né, não saber o que está acontecendo. Ele começa a passar mal e ele se preocupa de ser alguma coisa mais grave, alguma coisa urgente. Eu acho que esse paciente que não sabe o que tem que procurar e tem que ser avaliado. E cabe ao médico dizer para ele: olha, o seu caso pode procurar fulano, ciclano, beltrano, pode orientar. Tá? Esse é o papel nosso. Nós estamos aqui para ajudar. Agora, ele vai, na dúvida, nós temos que esclarecer sim. Nós estamos falando aí sobre o aumento na procura pelos pronto atendimentos aqui de Rio Claro, tanto na rede pública como na rede particular. Aguardando aqui, a Fundação Municipal de Saúde confirmou ontem a presença do Dr. Jair Virgínio, hoje aqui conosco, mas deve ter tido algum probleminha aí. Algum atendimento sempre aparece para os médicos de última hora uma emergência, né, doutor Grilo? Não, e o Jair hoje, ele faz um serviço até muito bem feito junto à Fundação Municipal de Saúde. E diga-se de passagem, a Fundação hoje, ela está realmente fazendo o seu papel. Tanto que eles estão dispostos a virem aqui, porque isso é orientação. O que nós estamos fazendo aqui não é publicidade, é uma orientação à comunidade, que é o papel do médico e das entidades. E a prefeitura tem feito isso. O que eles vão ter que tomar, assim, por parte, agora nós vamos ter aniversário da cidade, feriados, que eventos nós podemos liberar com e sem uso de máscara. Isso vai ser importante. Inclusive, isso foi discutido na Câmara Municipal ontem, é até tema de uma reportagem no Jornal Cidade de hoje, essa questão de realização de eventos, agora que houve essa explosão do número de casos. Qual que é a análise que o senhor faz? Evento em local aberto poderia ser realizado? Olha, eu não vejo necessidade de restrição de eventos. Eu acho que eles podem ocorrer, sim. Não vejo restrição de restaurantes, de bares. Eu só vejo uma coisa: uso de máscara e evitar a aproximação interpessoal. A gente cumprimenta, conversa, mantém uma certa distância. Com a máscara não vai ser diferente do que está acontecendo. Mas eu acho que a cidade hoje, nesse momento, vamos fechar alguma coisa, eu sou frontalmente contra. Eu acho que tem que permanecer com conscientização da comunidade. Em relação aos cuidados. Sim, eu acho que não precisa. O ano passado, eu fui um dos defensores, tem que fechar, porque a situação era de gravidade. Hoje, tem que continuar aberto sim. Usa máscara, toma um distanciamento. Não há o porquê ter esse pavor. Nós estamos estatisticamente vendo que fazem 15 dias que eu não tenho uma internação e não tenho um óbito dentro da Unimed por Covid. Isso ano passado eu não podia dizer. Nós tínhamos inclusive um setor à parte que a própria empresa funerária vinha lá e lacrava o corpo. Hoje não tem isso aí, não está acontecendo. Nós temos feito uma restrição que eu acho que é importante. Como eu falo, o hospital não é um lugar sem doença, é um lugar com doença. São 100 doentes lá dentro. Então nós temos feito restrições, sim, de visitas. Olha, é o mínimo necessário para manter o carinho e o afeto ao familiar, para saber ter acompanhamento. Mas não dá para deixar a porta aberta mais, para evitar esse trânsito dessas doenças que estão por aí. Com certeza. Nós estamos conversando com o médico, presidente da Unimed Rio Claro, José Martiniano Grilo Neto, a respeito desse aumento, né, da procura por atendimento. A Unimed oferece, inclusive, um serviço de orientação à distância, né, doutor? Que as pessoas podem telefonar e receber aí a orientação sobre o seu quadro de saúde, fazer uma consulta.
Nós montamos um serviço que chama Smart Help, que faz um atendimento telefônico de orientação. Olha, eu estou na dúvida, vou ou não vou. Faz um atendimento no domicílio quando é necessário. Esse atendimento desde o início do ano, e a gente vê que ele é pouco usado. Nós estamos usando ele muito mais como transporte, que são as ambulâncias, mas a comunidade pode explorar mais, até em termos de informação. Seria importante utilizar esse serviço. No primeiro momento, pode utilizar esse serviço, que o próprio médico vai orientar a buscar o pronto atendimento se for um caso mais grave, né? E esse serviço ele não tem custo para os clientes daqui de Rio Claro. É um serviço gratuito, é algo a mais que está disponível. As pessoas podem ligar também e se informar. A gente traz aqui ao longo da nossa programação, né, Marcos? Sempre as informações também, o telefone direitinho, para que os pacientes da Unimed possam ter essa orientação por telefone. Doutora, a gente tem também, infelizmente, uma situação, o senhor falou sobre a vacinação, Rio Claro alcançou bons índices, mas existe aí um grupo, um público que não voltou aos postos para tomar a segunda dose, a terceira, a gente já está aí na quarta dose. Na sua rotina como presidente da Unimed, o senhor percebe a importância da vacinação? Existem ainda pacientes que chegam com quadros mais graves porque não foram vacinados? Olha, a vacina, ela foi feita para ser usada. Agora, lamentavelmente, algumas pessoas têm receio porque houve uma propaganda contrária de vacinas, até pela concorrência. Uma é de tal laboratório, outra é de outro laboratório, essa faz mal, essa não faz mal. Chegou-se no ano passado, falou, eu só tomo vacina se for dessa. Isso não existe. As vigilâncias, os ministérios que controlam, sabem os efeitos. Efeito colateral, tudo pode ter. Agora, a vacina tem que ser tomada. É um meio de prevenção eficaz. Respeitamos as pessoas que não querem tomar. Só que os 2 doentes que eu tenho no hospital, graves, que já são anterior a essa onda, são ligados a profissionais da área de saúde, não fizeram a vacinação completa. Infelizmente, agora passam por uma situação difícil. Eu recomendo. Vacina faz parte, seja para aquilo que for, tem que ser feito. Inclusive vacina da gripe, tem muita gente que não está comparecendo aos postos, né? Metade dos idosos só compareceu. E a gente fica até na dúvida, é de graça, é dado. É uma das coisas que o município e o político faz e que nós não queremos. Não se paga por isso. Isso daí já sai do próprio imposto que nós pagamos. Tem que ser feito. Nós temos um sistema aqui em Rio Claro que dá para vacinar todo mundo. Todo mundo participou disso daí. Agora, tem gente que ainda, lamentavelmente, não quer tomar. Não está comparecendo aos postos, né? E isso pode fazer uma diferença, né, doutor? Muito. Cuidados com as crianças. As crianças menores de 5 anos, infelizmente, ainda não tem vacina contra a Covid para elas. Os pais devem tomar mais cuidado com as crianças? Mais cuidado. Eu acho que as crianças até 5 anos são crianças vulneráveis. Primeiro, a mistura deles com crianças maiores ou com adultos pode levar ainda a outras contaminações que a gente tem que evitar. Tá? Não se mistura. Tomar cuidado nesse momento, né? E quando a vigilância liberar essa vacinação para esses menores, tem que ser feito sim. Por que não fazer? Existe muitos pais têm um temor, uma restrição. Circulou muita fake news também sobre a vacinação de crianças, né? E olha, isso aí foi coisa de mercado. Agora, quando nós éramos crianças, a gente não tomou um monte de vacina sem saber de onde era e sem ter os critérios hoje que tem hoje. Tomava um monte, riscava a pele, furava, espetava. Todos nós que temos mais de 50 anos, cansou de tomar, levava e tomava, e ninguém falava nada. Tá? Reação alérgica pode ter, mas naquela época, alguém deixou de tomar, levava. Muito bem. Como o doutor José Martiniano Grillo Neto está aqui hoje para falar sobre saúde, mas eu não posso deixar de perguntar sobre uma questão de política. O nome do doutor apareceu bastante aí quando começaram as articulações para as eleições agora de outubro, sendo apontado como pré-candidato a deputado federal pelo PL. Cogitou, inclusive, essa hipótese, né, doutor? Mas os compromissos profissionais novamente impediram? O senhor tinha uma expectativa que a gente estaria com essa pandemia mais resolvida nesse momento? Não é só isso, não. Olha, a gente que é mais antigo já fala o seguinte, não dá para você assobiar, tá, e chupar cana.
Houve sim, eu sou filiado a um partido político, houve essa pretensão, só que não dá para abraçar tudo, nem a todos. Eu faço um papel hoje que eu julgo que é importante para a comunidade e para os colegas e quase 1.000 funcionários que nós temos, que é a empresa Unimed de Rio Claro. Então, isso é uma dedicação há mais de 40 anos e que, em hipótese alguma, eu deixaria isso em segundo plano. Agora, eu acho que é importante ter uma participação política. A cidade voltou a ter agora o deputado. Então, pesando tudo isso, eu acho que cada um vai fazer as suas aptidões. E eu considero que a minha aptidão desde 1982 foi com a Unimed de Rio Claro. E essa escolha hoje, ela é importante para 60.000 pessoas, importante para mais de 1.000 funcionários, 200 e poucos médicos, e eu tenho que fazer esse serviço. Então, no momento, é a sua prioridade. Não vai ser possível conciliar com a política? Não vai ser conciliatório com política, não. Mas não que a gente não faça uma política boa, fazendo isso que nós estamos fazendo. Com certeza. Quero agradecer, então. Mais alguma informação que o senhor queira destacar para os nossos ouvintes, para os nossos internautas? Eu acho que, veja bem, vocês são uma empresa que realmente estão ajudando a comunidade, divulgando. Nós precisamos transmitir informação e reconhecer aquilo que algumas vezes não dá para fazer, não dá para fazer, mas tem que ser falado. E a Unimed de Rio Claro está à disposição de vocês, da imprensa, para aquilo que for necessário, como de qualquer pessoa. Eu não vou me furtar de vir aqui, tá? E estar trabalhando com a comunidade de Rio Claro. Quero agradecer a participação do médico, presidente da Unimed de Rio Claro, Dr. José Martiniano Grilo Neto. Falamos, então, sobre esse aumento da procura nos pronto-atendimentos, esse aumento dos casos de Covid, de gripe aqui na nossa região. Doutor, obrigada pelas informações, tenha um bom dia, bom trabalho ao senhor e a toda a equipe da Unimed. Querida, obrigado a vocês, um bom dia a todos os ouvintes, tá? E vamos torcer para que isso se resolva da melhor maneira possível, que eu acho que vai acabar acontecendo. Tomara, que seja breve, doutor. Bom dia. Obrigado a você.